Sejam todos bem-vindos à Missão Resgate. Nós somos uma igreja que vivemos o propósito de amar, cuidar e servir. Já já nós iremos começar o nosso culto, mas enquanto isso, fiquem atentos às nossas programações. So many things they thought for my attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you.
do Senhor, queridos. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje no culto de ensino da Palavra de Deus e queremos nesse momento fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui transmitindo ao vivo a palavra que vai com certeza abençoar a sua vida. Entra conosco nesse momento de oração e vamos agradecer a Deus por essa grande oportunidade que Ele está nos dando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui diante das câmeras, estar aqui, Deus, diante desta live que com certeza, Senhor, irá abençoar vidas, irá abençoar pessoas, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse momento tão importante, que nós estamos vivendo, Jesus. Nós queremos orar e abençoar cada vida, cada homem, cada mulher, cada filho, cada família que se reúne nesse momento para ouvir a tua palavra, que essa palavra nesta noite ela tenha endereço certo, que o Senhor possa transformar vidas pelo poder da tua palavra. Entra nos lares, nas casas, nas famílias, faça uma grande obra neste dia, Senhor, na noite deste dia, quarta-feira, dia 1º de abril do ano 2020, nós estamos aqui, Senhor, em transmissão ao vivo para falar do teu amor, da tua palavra e da tua bondade. Assim queremos orar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Meus queridos, nessa noite, o texto que nós vamos focar está escrito no livro de Jonas, profetas Jonas, da qual as pessoas dizem que é o profeta Fujão. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Se você tiver sua Bíblia e puder nos acompanhar nesta noite, Jonas, capítulo 1, começando o versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai, no teu nome nós estamos aqui nesta noite. Queremos te agradecer pela palavra. Que essa palavra nessa noite, Deus, seja aplicada em nosso coração, que esta palavra possa falar forte ao nosso coração, que a tua presença ela seja notória, que a tua presença seja grande na vida daqueles que estão nos escutando e estão nos vendo, Senhor Deus, através desta transmissão. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado nesta noite. Deus, assim nós oramos e glorificamos em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, uma das piores coisas que o ser humano ele pode acontecer na sua vida é tentar fugir da presença de Deus. Ontem à noite nós estávamos reunidos em nossa casa de paz e nosso irmão Gaspar ele nos trouxe uma palavra muito abençoada que ontem à noite eu compartilhei nas redes sociais, pelo Facebook, e senti vontade também de trazer para vocês nesta noite esta palavra que traz para nós algo muito grande, que traz para nós ferramentas das quais nós poderemos usá-las para o nosso crescimento. E nós podemos ver duas situações, uma chamada e a outra situação é se esconder. Chamada e se esconder. Foi isso que aconteceu na vida deste homem, Jonas, né? Toda semana nós temos falado de um homem da Bíblia, de uma mulher da Bíblia, de personagens da Bíblia. E hoje, nessa quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, nós queremos falar sobre a vida deste homem, que muitos relatam e dizem que é o profeta Fujão, né? Jonas. Mas, a bem da verdade, diz a palavra que Deus nos chamou, né? Deus nos nomeou, Deus nos deu um nome e nos separou para algo grande, algo tremendo, algo poderoso na face da terra. E para isso Deus precisa de mim e precisa de você. O texto base está lá no livro de profeta Jonas. Se você tiver sua Bíblia, você abre aí sua Bíblia e acompanha conosco. Jonas, capítulo 1, versículo 1, lemos até o versículo de número 4, do número 3. Mas você pode estender até o versículo de número 12 e você vai ver como é interessante o plano de Deus para aqueles que ele vocaciona para uma obra. E eu disse esses dias que o salmista Davi, ele se expressou, ele disse: aonde me esconderei do teu espírito? Se eu for nas profundezas dos mares, até ali a tua mão me alcançará.
Então, quando nós começamos a entender a Bíblia, a olhar para a Bíblia com os olhos espirituais, nós vamos ver muitos homens, mulheres de Deus que foram convencionados, chamados para representar Deus, para fazer algo tremendo, Deus. E Deus ele capacitou, trazendo ferramentas. Quem sabe hoje, nesta noite, eu esteja falando para você que tem tentado se esconder, que tem tentado se esquivar, não é verdade, da grande chamada que Deus proporcionou na sua vida. E a bem da verdade, quando nós olhamos para a vida deste homem, deste profeta, nós vamos ver por ele tentar se esconder, se esquivar da chamada de Deus, ele causou sérios problemas. E quando tudo isso acontece em nossa vida, irmãos, algo acontece também na vida das pessoas. Então, como nós lemos lá no livro de Lucas, se você abrir sua Bíblia, não é verdade? Bíblia, lá em livro de Lucas, capítulo 11, versículo 30, cumprindo assim o que for escrito por Jesus, na verdade, queremos fazer hoje um paralelo entre Jonas e a igreja, né? Queremos diferenciar algumas coisas entre Jonas e a igreja, cumprindo assim o que foi escrito por Jesus lá em Lucas, capítulo 11, e o versículo número 30 é assim: assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Quando a gente abre a Bíblia também, lá no livro de São Mateus, capítulo 24, a gente vai também ver uma preocupação eminente, né, dos discípulos na questão da vinda de Jesus, dos acontecimentos futuros. E essa preocupação nós conseguimos relembrá-la nesse momento, através desta palavra, e ver que em nós, mediante todo o curso do que está se acontecendo, e diz a palavra que é mistério que tudo isso aconteça, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribado. E Jesus também nos diz na sua palavra, né, que quando começarem a acontecer essas coisas, nós devemos levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção ela está muito mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Então, quando nós nos deparamos para a Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, segundo escreveu Lucas 11:30, nós vamos entender que assim como Jonas, profeta fujão, ele foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será também para esta geração. Aí eu lhe pergunto, será que realmente Jesus hoje está sendo sinal para a nossa geração? Quando nós vamos mais um pouquinho para frente, no livro de Lucas capítulo 11 e o versículo número 32, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Quando a gente olha para a vida de Jonas, né, a gente vê um chamado e a gente vê uma fuga. E quando a gente olha nesse texto de Lucas 11:30, que fala sobre o arrependimento, e a gente olha para a Bíblia e diz aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando a gente olha lá para João Batista, lá no mar da Galileia, pregando arrependimento, e diz: eis que vem um após mim, que não sou digno de atar a faca a seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele já preparava as veredas, o caminho para o Messias, mas ali havia um homem que comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre, o seu cinto era de couro, né, pele de camelo sobre os seus ombros, não é verdade? Mas ele estava ali incumbido em fazer uma coisa muito interessante que se chama cumprir o propósito de Deus, não é verdade? E quando a gente abre a Bíblia, né, a gente começa a perguntar: quem era Jonas? Quem era Jonas? Né? Nós vimos falar pouco, né? A gente vê muito falar sobre Jonas o fujão, Jonas que entrou na baleia e tal. Mas vamos conhecer um pouco da vida deste homem. Jonas foi um profeta hebreu que viveu no século antes de Cristo, né? O rei de Israel, no seu tempo de Jeroboão II, nasceu em Gat-Hefer, uma aldeia de Zebulun, localizada nas vizinhanças de Nazaré. Então está aí o homem que nós vamos conhecê-lo, né? A cidade de Nínive era a última capital do antigo reino da Síria, né? Localizada junto às margens leste do rio Tigre, 880 quilômetros da sua foz e 400 quilômetros ao norte da Babilônia, né? Hoje, justamente onde está a região do Iraque. Foi fundada pelo imperador babilônico Nimrod, né? Nimrod foi aquele que fundou esta cidade.
Ao contrário do que muitos pensam, o grande peixe não vomitou Jonas nas praias de Nínive. Por quê? Porque Nínive não é banhada pelo mar. Aliás, o grande problema de Nínive era a falta de água. Senaqueribe ele fez o primeiro desvio de águas que se tem conhecimento, desviando o fluxo do rio Gomel, 48 quilômetros de distância. Tarsis, vimos sobre a cidade de Nínive, vamos ver um pouco lá sobre Tarsis, uma cidade dos fenícios, em uma parte distante, do mar Mediterrâneo, para onde Jonas, ele tentou fugir. Na realidade, hoje, um lugar desconhecido, talvez localizado lá para as bandas de Chipre ou da Espanha, segundo alguns historiadores, uma cidade em algum ponto próximo e acessível ao Mar Vermelho, para onde deviam navegar os navios construídos em Ezion-Geber, junto ao Golfo de Acaba, o maior estaleiro da época. Para quem não sabe, estaleiro é tipo uma oficina que fabrica barcos, que faz manutenção de barcos, pois é uma cidade portuária, não é verdade? Então estava no centro dos interesses entre a Síria e a Fenícia. Os fenícios, eles eram uma civilização mais moderna da sua época. Eles tinham os melhores portos, as melhores fontes de navios, frotas de navio. O comércio ele era mais aquecido, E Tarsis era a maior cidade portuária do seu tempo. Então Jonas estava de boa, Jonas estava imaginando que estaria de boa diante de toda essa situação. Mas diz a palavra que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Ele vai à divisão da nossa alma, não há ninguém que se esconda perante a sua face. Não é verdade? Interessante dizer que Jonas estava no navio construído no Golfo de Acaba, e que não era um navio comum, era o navio de Tarsis. Esses navios, eles eram a maior expressão de luxúria, luxúria de sua época, simbolizavam riqueza e poder. Vemos que o salmista escreve a respeito disso. Vamos conferir, abra sua Bíblia, Salmo 48 e o verso 7, como o vento oriental destruísse os navios de Tarsis, expressando o juízo de Deus sobre aquela condição. Está na Bíblia, Salmo 48 e o verso 7, como vento oriental destruísse os navios de Tarsis, expressando o juízo de Deus sobre aquela condição. Vejamos bem que lá no livro do profeta Isaías, profeta Isaías 2 e 16, conta todos os navios de Tarsis e conta tudo o que é belo à vista. Isaías 23 e o versículo também diz assim: uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela causa nenhuma, nem acoradouro. Isaías 23 e 14 são algumas referências que nós estamos trazendo sobre essa cidade. Isaías 23 e 14, uivai, navio de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Jonas não era diferente de nós. Ele era como de nós, com somas de tempo. Ele não queria estar no propósito de Deus. Jonas, não sei se é hoje a sua condição, não sei. Mas Jonas, na verdade, ele não queria. Decisões são nossas, nós que tomamos as nossas decisões. Se nós queremos ou se nós não queremos. Então cabe a nós, e Deus respeita as nossas decisões. Não se serve por força de pressão. Não se faz as coisas de Deus por pressão. Tudo é de graça, porque Jesus nos deu de graça e disse que ele não queria. Ele não queria. É caso também que hoje acontece também com muitas pessoas. Não querem. Hoje, infelizmente, ainda existem pessoas que não querem. Brigam. Eu costumo dizer que são pessoas ingratas. Não é verdade? Me desculpe a expressão, mas são pessoas ingratas. Poxa, Deus fez tanta coisa por nós. Tem feito e ainda vai fazer. E nós não conseguimos fazer nada, porque por mais que façamos, é nada diante de tudo aquilo que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo, ele trouxe uma expressão abençoada. Disse: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não pagaria o sacrifício
que Jesus fez por nós. Se nós entendermos o sacrifício da cruz, se nós entendemos a coroa, se nós entendemos os espinhos, os irmãos, se nós entendemos o sacrifício, a via vicária, irmãos, nós, poxa, todos os dias nós estamos dizendo, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado. A gente iria abrir a harpa e dizer assim, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor lhe apresentar? O salmista Davi trouxe uma expressão e disse, que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem me dado, ou tem me feito, irmãos? O que é que eu posso fazer hoje na geração que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo? Jonas, ele fugiu, ele não queria estar no propósito de Deus. E qual é o propósito da minha vida? Não sei, o meu sei. Não sei se você tem entendido, compreendido o propósito de Deus na sua vida. Ou você vai ficar sempre voando. Mas procure entender e buscar o propósito de Deus na sua vida. Como é que se busca isso? Buscando a Deus em oração. Ele não queria estar no propósito de Deus, ele queria estar no seu próprio propósito. Isso é um perigo quando a gente quer ficar no nosso propósito. E isso é um perigo muito sério. Nos navios de Tarsis, na sua sustentosidade, na riqueza, na ostentação, no foco dos holofotes, nas páginas sociais. É isso que muitas vezes nós queremos. Nós queremos estar no nosso propósito. Não queremos mais estar no propósito deles. Por isso nós fugimos. E todas as vezes que nós fugimos, irmãos, tem-se um preço a pagar. Porque a conta vai chegar. Não sei se é hoje, se é amanhã ou se é depois. Mas a conta vai chegar. Amém? A igreja de hoje, ela tem feito coisas boas. Mas o fato de serem boas não as faz estarem no propósito de Deus. Prestamos atenção. Nem por serem boas quer dizer que nós estamos no propósito de Deus. Porque muitas vezes coisas que a gente pensa que está no certo é porque não está no negócio. Não se engane. Não se iluda, porque nem tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. Então nós temos que entender. Jonas pensou que estava tudo certo, mas não estava. Alguma coisa estava errada. Por quê? Porque ele estava fugindo. Então até aquele ponto para ele estava tudo bom, mas para Deus não estava bom. E Deus trouxe, né, aquilo que nós sempre falamos. Aquilo que nós semear, a gente vai colher, né? Então o que eu planto eu colho. Isso é inevitável. A colheita, ela é inevitável. O caos, ele é o fruto do pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Pecado, irmãos, é errar o alvo, é se distanciar de Deus, das coisas de Deus, é pecado. Portanto, nós, quando eu falo nós, é eu e você. A igreja do Senhor Jesus Cristo, com sua prepotência, autossuficiência, religiosidade, exclusividade, inoperância, dominância, insensatez, somos talvez a grande culpada desse caos social que nós vivemos. É verdade, irmãos. Às vezes a culpa está em nós. A culpa não está na igreja, a culpa não está no pastor. É nós. A culpa está em nós, porque muitas vezes nós fechamos os olhos para muitas coisas, porque nós não queremos mais machucar as pessoas, porque nós não queremos mais trazer a verdade para as pessoas. Mas Jesus disse, conheçam-lhes a verdade, e a verdade ela vai nos libertar. E é prontamente, justamente isso que nós precisamos viver a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. Vocês sabem o que vai acontecer em breve? Os discípulos sabiam, porque eles se preocupavam. Irmãos, é muito difícil a gente não tentar entender o que Deus quer para a nossa vida. É muito difícil nós ficarmos isolados, aquarenteneados, e não escutar a voz de Deus, né? Não entender o que é que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa nação, o que Deus quer para a nossa cidade, o que Deus quer para a nossa família. Irmão, nós temos que parar um pouco, diz a palavra, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu tenho que parar. Esse é o momento de parar, irmãos. Este é o momento certo de parar, de nós refletirmos como é que está a nossa vida, como é que está a nossa ação, como é que está o Evangelho dentro de nós, como está Cristo dentro de nós. Ontem a jovem Gabi, ela trouxe uma reflexão poderosa e ela disse que Jesus é aquilo ali já, irmãos. E nós temos que ter o reflexo dele, nós temos que viver a vida de Cristo, nós temos que viver ele, porque ele já nos deu exemplo, é importante nós só seguirmos. Eu achei
aquilo extraordinário, aquilo que aquela jovem falou. Jesus está ali, Jesus deu exemplo, ele disse, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E ele é o espelho para nós. Então eu tenho que me moldar aos exemplos de Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou as afrontas e hoje está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós pecadores. Então, Jesus ele tem que ser o nosso reflexo. Amém? Então, o mundo um dia vai entender e precisa tirar a igreja de cena, como já está acontecendo, para que a tempestade acabe. E isso acontecerá no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja que pouco se fala, mas que vai acontecer, né? A qualquer momento, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, e um dia eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, queridos, é inevitável. Jesus está voltando, todos os sinais indicam que Jesus está às portas. Então, irmãos, é momento de reflexão, é momento de nós pararmos, fazermos uma análise, porque Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Então, esse é o momento bom da igreja, né? Momento de crise são momentos que Deus nos traz abertura, nos traz algo consciente acerca da sua vinda. Então, vamos comparar algumas das atitudes de Jonas com as nossas próprias atitudes. Você está ligado aí? Tá bom? Então pega aí papel, pega caneta e anota por gentileza. Então vamos comparar algumas das atitudes de Jonas com as nossas próprias atitudes. Primeira atitude de Jonas com relação à vontade de Deus. Anota aí. Primeira atitude de Jonas com relação à vontade de Deus. Primeiro, desobediência. Desobediência. Esse dia eu estava falando com uma pessoa acerca disso. Né? O pecado ele entrou no mundo por quê? Por causa da desobediência. Às vezes nós sofremos porque somos desobedientes a pais, desobedientes à mãe, né? Desobedientes aos nossos líderes. Claro, são pessoas que Deus levantou para cuidar da nossa vida. Desobedientes à nossa pátria, desobedientes às leis constituídas. Na verdade, é um assunto que lá na frente nós vamos falar, porque as leis foram constituídas, temos que obedecê-las. Os governantes eles foram constituídos, quem somos nós? Para estar falando de A e de B, nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pela nossa pátria, para nós não incorrermos nos erros que Jonas incorreu. Amém? Então a primeira atitude de Jonas, com relação à vontade de Deus, foi desobediência. Jonas, capítulo 1, versículo 12 e 3, diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. Então, irmãos, o que foi aquilo? Foi uma ordem. Uma ordem. E ordem dada é ordem cumprida. Então, Deus, ele deu uma ordem. Então, cabe a nós cumpri-la ou não, sabendo que, ao ponto que nós não cumprimos, seremos taxados como desobedientes. E a desobediência é pecado? Claro que é pecado, né? Desobediência. Porque estamos infringindo aquilo que Deus nos chamou. Nós estamos fugindo do plano, estamos fugindo do propósito. Não, eu estou sendo desobediente. Por exemplo, se minha mãe ou meu pai dá um comando, vá ali, eu não vou. O que é que eu sou? Desobediente. Não estou honrando os meus pais e minhas mães para que se cumpra a palavra de Deus na minha vida. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida na terra. É um mandamento para nós, sim. Então nós temos que andar em obediência. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, moleza, pagou, tirou do seu bolso a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, às vezes nós pagamos até caro para fugir da presença. Às vezes nós pagamos. Jonas tirou do bolso. Que coisa interessante, né, irmãos? Tirou do bolso, pagou a sua passagem para estar tentando fugir da presença de Deus. Coitado.
Jonas foi um homem que Deus escolheu para fazer alguma coisa. E ele pensou na sua cabeça que fazendo isso, ele ia se esquivar daquilo que Deus tinha planejado, projetado para a vida dele. Pagou do bolso. Tem gente assim, irmãos, estão pagando, tirando do bolso para fugir. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Estão pagando para fugir do propósito, da chamada. Não é para mim, é para fulano, é para nós, irmãos. É para nós o que Deus sonhou, planejou para nós. Ontem eu falei sobre a vida de Moisés, não é o caso de a gente falar hoje aqui. 40 anos lá no deserto, Deus apareceu a Moisés e disse, tu vai lá. Né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal. Tu vai lá, faraó. 40 anos, estou pesado de palavra, estou velho. Não interessa. Era o homem que Deus tinha chamado. Passou todo aquele processo, mas ele foi lá. Fazer o quê? Fazer o quê? Aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Deus não esquece da sua promessa. Esse dia eu estava falando, irmãos. Às vezes a gente se esquece. Deus fala hoje, a gente se esquece amanhã. E às vezes a gente coloca até culpa em Deus. Não aconteceu, não aconteceu. Não... Irmão, se não aconteceu, foi por causa da nossa desobediência. Saímos do lugar da bênção. Fica aí, a Bíblia diz, levantando-se contra ti, o espírito do governador não deixa o teu lugar. Tá certo? Jonas pagou uma grande soma, né, para desobedecer. Jonas pagou uma grande soma para desobedecer. Havia uma obra a ser feita em Nínive. Era de pregar arrependimento a um povo que necessitava refazer os seus caminhos. Irmãos, né, foi aquilo que Deus me disse esses dias, em meio a todo esse caos, essa dificuldade. Não era para nós estarmos dentro dos nossos quartos escondidos, não. Era para estarmos nas ruas, na cidade, nas vielas, batendo nas portas, distribuindo literatura, fazendo nossas reuniões nos lares, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é fiel, que é poderoso, que é justo. Claro que nós temos que tomar alguns cuidados. O caos está aí, a gente sabe que existe, é real. Mas o que é que nós estamos fazendo? A cidade de Nínive é uma cidade perigosíssima, idólatra, pecaminosa, né? Prostituição, meu Deus, tantas coisas ruins. Mas, irmão, nós temos que entender, quando Deus nos chama, quando Deus nos manda, Ele se responsabiliza por tudo aquilo que Ele traz sobre a nossa vida. Você entendeu? Deus se responsabiliza. Então, para que temer? Né? Mas Jonas preferiu manter-se em seu egoísmo. Meu Deus! Como muitas vezes nós somos egoístas. Fugimos, tentamos fugir de Deus, pensando que estamos fazendo a coisa certa. Queridos, se a Bíblia diz que existe um Espírito Santo entre nós, ele disse, eu vou para o céu, mas eu vou mandar um Consolador, irmãos. E ele disse, esse Consolador vai estar com vocês todos os dias. Irmãos, se a gente não tiver um Consolador entre nós, o que é que nós temos? Então, se existe um Consolador, ele vai nos guiar, vai nos direcionar em todas as coisas, ou não é assim que diz a Bíblia? É assim que diz a Bíblia. Ele nos guiará, nos orientará em todas as coisas. Então, se eu tenho um Espírito Santo, é verdade que fala comigo, ele vai me direcionar, não para o mal, mas para o bem. Então, o Espírito Santo estava direcionando Jonas a fazer uma obra. Jonas preferiu manter-se no seu egoísmo. E esse egoísmo tem acabado com muitas pessoas. São justamente os nossos egoísmos, os nossos achismos, o nosso eu, que tem nos afastado muito, mas muito da presença de Deus. E nós perguntamos, cadê o poder? Cadê a graça? Cadê as línguas? Cadê os frutos? Cadê as pessoas que não entram mais na igreja? Por causa do nosso egoísmo. Estamos tentando, na verdade, nos manter egoístas, ficando na nossa posição, esquecer que tem pessoas que dependem de nós. Deixa eu dizer um negócio para você que está do outro lado. Existem pessoas que dependem de você. Então faça a sua parte. Não se interesse com o que as pessoas vão dizer, falar. Faça a sua parte. Essa semana eu estava dizendo a uma pessoa, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Então quem quiser, faça a sua parte. Os dias são maus? São. São difíceis? São. Mas são justamente esses dias maus difíceis que Deus tem provado a sua fidelidade com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele queria os navios de Tarsis. Ele queria ser contado entre os poderosos, os ricos. Ele não queria ter que sofrer lá em Nínive, com os ninivitas. Não queria. Queria ficar de boa, tentando convencê-los dos seus pecados. Ele não queria isso.
Irmão, muitas vezes nós queremos o conforto. Nós queremos muitas vezes não estar na zona do conforto. Não é para mim fazer fulano, deixa que fulano faz. Irmãos, Deus conta conosco. Deus conta com você. Samuel, 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 eis-me aqui, Senhor. Voz de obediência. Voz de obediência. É isso que Deus precisa de nós nesses últimos dias. Espero, irmãos, espero que essa crise ela tenha falado. Já acabou. Não é verdade? Já acabou. Espero que essa crise que nós passamos venha trazer uma reflexão no coração daqueles que são servos de Deus. Venha trazer que quando nós voltarmos, venhamos voltar mais avivados, mais poderosos, porque são justamente nesse tempo de crise que nós conhecemos aqueles que estão do nosso lado. Nós conhecemos aqueles que são igreja. São nesse momento difícil que Deus revela as pessoas que são à nossa vista. Então hoje nós conhecemos aqueles que nós podemos contar. Hoje nós conhecemos aqueles que estão do nosso lado. Hoje nós conhecemos. Através das crises, Deus nos revela muitas coisas. Amém? Ele não queria, irmão, de jeito nenhum sofrer pelos ninivitas. E muitas vezes, irmão, a gente não quer sofrer. A obra é sofredora. Claro, irmão, a chamada é sofredora. Jesus não nos chamou para ter uma vida boa, não. De regalia, não. Não nos chamou para isso. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus vencer, irmãos, com certeza nós vamos também vencer. Tá certo? O que nós preferimos hoje? O que é que você prefere hoje? Será que é diferente do que Jonas preferia? Será que nós podemos nos equiparar, né, nesta noite entre nós, igreja e Jonas? Será que nós estamos aceitando o propósito, a chamada de Deus? Ou nós estamos esquivando, nós estamos vivendo nosso egoísmo? Então eu coloquei aqui, o que nós estamos preferindo hoje? Uma interrogação. Será que é diferente do que Jonas preferiu? Ou que ele decidiu? Ou que ele escolheu? Será que hoje nós estamos vivendo a mesma situação do profeta Jonas? Será que hoje nós estamos taxados como fujão? Irmãos, faça uma reflexão nessa palavra nessa noite. Mas se agirmos insensatamente como Jonas, poderemos ser engolidos pelo grande peixe das enfermidades, do caos econômico, dos desvios moral, do desequilíbrio emocional, das aflições da alma. Então são alguns prejuízos que estão dentro de um grande peixe. Se nós agirmos insensatamente, nós estamos ocasionados a sermos incumbidos dentro desses problemas. A baleia não tem mais não, mas tem o que? A baleia da enfermidade, do caos econômico que nós estamos enfrentando, né? Dos desvios do moral estamos enfrentando. Na verdade, os desvios moral estão acontecendo na nossa frente. Desequilíbrio emocional, muitas pessoas desequilibradas emocionalmente, né? A aflição da alma, muita gente aflitos. Então Deus tem pressa em fazer coisas grandes na nossa vida. Costumo dizer que Jonas ele foi engolido por um peixe porque estava no mar. Se estivesse no ar, ele seria engolido por um grande pássaro. Se estivesse na terra, ele seria engolido por um grande animal. Se estivesse dentro da terra, seria um grande tatu. E assim por diante. Deus usa aquilo que quer usar para nos levar de volta ao propósito. Você entendeu? Então, Deus, ele usa aquilo que ele quer usar, né? Porque Deus é Deus acima de tudo. Então, ele usa o que ele quer para nos trazer de volta, né, para a sua presença e para nós vivermos um propósito, né? Propósito. Então, se for para apertar, ele vai apertar. Se for para tirar alguma coisa, Deus vai tirar alguma coisa. Mas o importante é que Deus ele tem as suas maneiras de nos trazer de volta para o propósito. Não sei se você está vivendo esse dia hoje, mas Deus vai fazer de tudo para trazer você de volta ao propósito. Amém? Então não adianta. Então, mas eu creio que você não vai esperar o peixe lhe engolir. Eu creio que você não vai esperar o tatu lhe engolir. Eu creio que você não vai esperar um grande pássaro lhe engolir. Eu creio que você não vai esperar um grande animal lhe engolir. Você vai dizer, Deus, eu quero voltar hoje ao primeiro amor, eu quero voltar ao princípio, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero. Então que nesta noite você possa voltar-se e não se olhar de maneira nenhuma a Jonas pela desobediência. Então, segunda atitude de Jonas com relação à vontade de Deus foi indiferença. A primeira foi desobediência, a segunda foi a indiferença.
Capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a grande que estava no navio, as grandes cargas que estavam no navio, para aliviar o peso. Jonas, porém, havia descido lá no porão e se deitado e dormia profundamente. Meu Deus, que situação, né? Tudo desabando, e Jonas, o que é que Jonas fazia? Dormia, lá onde? No porão. Aí eu pergunto, tem crente nessa situação hoje? Tem assim, ó. A situação está complicada, difícil, tem gente que tá nem aí. Tá pensando que é normal, isso é ironia do destino, não, irmão. Isso é Deus acochando a terra. Ontem a diaconisa Margarida nos trouxe uma palavra muito abençoada que falou sobre as pragas. Por que veio as pragas? Para o povo se arrepender. Por que veio as pragas? Para provar que Deus existe. Então, o que está acontecendo hoje não é tão diferente, mas ainda assim, existe crente que estão dormindo. Na verdade, é aquilo que Paulo falava lá aos Coríntios, na ministração da ceia. Existem muitos que dormem, né? Existem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E é essa a situação atual que nós estamos vivendo. Enquanto tem muitos que estão vivendo, estão bem, tem muitos que estão mortos já, irmãos, dormindo. Jonas estava onde? Lá no porão, lá no fundo, ó. Dormindo, né? Tempestade lá em cima, o barco querendo afundar, os marinheiros lá culpados lá e Jonas dormindo. Quanto de nós estamos dormindo no sono da indiferença, o sono da incompreensão, numa vida espiritual mórbida, insípida, aguada, crua? Não nos despertamos para nada, é o fogo descendo e a gente achando que é normal. Não se crê mais no batismo com o Espírito Santo, nos dons da revelação, no dom de cura. Hoje vivemos uma geração insensata, indiferente. Hoje nós vivemos geração de Jonas que estão lá no porão. É Deus sacudindo a igreja, Deus sacudindo a geração, e nós estamos aí de boa. E Deus não quer isso, Deus quer que nós tenhamos uma vida ativada. Eu preciso que essa palavra, no reino espiritual, ela venha ativar a sua vida. Amém? Vemos à nossa volta pessoas desesperadas, fruto do caos espiritual que o mundo está vivendo, ódio familiar, consumindo pais, filhos, irmãos, desavença de famílias, desavença de igrejas. São essas diferenças que nós vivemos todos os dias. Questões conjugais, fruto da falta de Deus no lar. Não se fala mais em Deus no lar, não se ora mais na mesa, não se ora mais quando entra, quando sai. Então o culto no lar, o culto devocional no lar acabou, agora que está voltando a pouquinho, para quem está entendendo. Foi necessário tudo isso acontecer para despertar as pessoas, irmãos. Então, questões conjugais, frutos da falta de Deus no lar. Muitos casamentos têm acabado pela indiferença conjugal. Um quer, outro não quer. Um vai, outro não vai. Cuidado. Cuidado, porque o que é que diz a Bíblia? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Fica a interrogação. Enfermidades multiplicadas pelo pecado. Enfermidades multiplicadas pelo pecado. Uma sociedade desequilibrada emocionalmente, irmãos, pela falta de Deus. O valor da família se dissolvendo enquanto homens colocados por nós no poder público discutem se vão ou não aprovar a lei que regulamenta a homofobia, legalizando aquilo que Deus diz em Romanos 1. Lê depois Romanos 1, não vou ler por causa do horário. Leia depois Romanos 1, ser torpeza, o que é o casamento homossexual. E a igreja dormindo no sono da indiferença, preocupada apenas com coisas tipo, se alguém vai me visitar essa semana, se o pastor vai perceber que eu vim no domingo, né? Picuinhas, né? Como diz o irmão aqui no estado do Rio Grande do Norte, burburinhos, o burburinho, não sei se é essa palavra, pessoas se preocupando com coisas tão pequenas. Ah, fui na igreja, o irmão olhou para mim, vou me desviar, vou sair. Irmãos, vamos crescer, nós não somos mais menino. Não somos mais menino. Paulo disse. E não, a fase de menino acabou. Se eu cumprimento ou não aquele irmão ou a irmã, que eu supostamente achei que talvez, quem sabe, ela agiu de forma estranha comigo, talvez porque ela seja mais rica que eu,
ou porque a escovinha dela ficou melhor que a minha, ou porque agora está exibida de carro novo. Coitado! Irmãos, são coisas que o diabo tenta implantar dentro da nossa cabeça. Está queimado, está destruído pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para ele, não é para aquilo que as pessoas têm ou deixam de ter. Eu tenho que seguir e viver o meu propósito, independentemente se alguém aceita ou não aceita. A minha escolha, a sua escolha, foi ele que fez, foi Deus. Foi Deus que fez. E se Deus fez, se Deus chamou, ele se responsabiliza. Todo desesperado em a nossa volta. E nós, fechados entre quatro paredes, olhando para nós mesmos. Aí vocês podem dizer, mas foi assim também como discípulos lá no Getsêmani. Jesus sofre na angústia messiânica e os discípulos dormindo no sono da indiferença. Só que, né, eu vou colocar só que eles acordaram. Por isso estamos aqui e nós vamos continuar dormindo ou também vamos acordar. A gente escolhe, irmão. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, ou a gente continua dormindo ou a gente acorda. Então, são decisões que vão mudar o nosso destino ou a nossa história. Então, decida hoje quem você quer ser, ou quem você vai ser daqui a meia hora ou uma hora, não sei. Então, decida. Terceira atitude de Jonas com relação. A primeira foi o quê? Desobediência. A segunda, indiferença. E a terceira, entrou na tempestade. Jonas entrou na tempestade. Eu digo entrou e não foi jogado, porque isso foi uma sugestão dele próprio. Ele não quis se jogar, para não trazer consigo a culpa. Coitado. Jonas, capítulo 1, versículo assim, e versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de Jonas, assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me no mar. Esperto demais. Não pense num Pelé. Esperto. Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Ó, irmãos, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Ele mostra o que é certo e o que é errado. Nós que muitas vezes fazemos o quê? Vista grossa. É o que a humanidade tem feito, é que muitas vezes nós temos feito. Temos feito vista grossa, a gente sabe que muitas vezes o problema é nós, não é os outros. E a gente tenta procurar alguém para justificar os nossos erros. Você viu o que foi que Jonas disse? Me joga no mar porque eu sei que a causa é minha. Tudo isso está acontecendo, eu sou o culpado, então me joga ligeiro. Quantos de nós já estivemos em tempestades? Quem não passou, irmão, por tempestade, por dificuldades? Quantos de nós não passou por isso? A referência de tempestade muda de acordo com o grau de suportabilidade que cada um tem. Então Deus está certo, irmão, ele só vai dar aquilo que a gente suporta. Então Deus não vai jogar a gente dentro do mar para a gente morrer. Deus nunca vai lançar a gente dentro de uma copa para não nos arrancar de lá. Deus não quer o nosso mal. Deus quer o nosso... Deus me colocou nessa prova, estou morrendo aqui. Está morrendo porque quer. Deus nos joga dentro da cova e nos dá a corda. Deus nos joga numa cova e nos dá as ferramentas. Agora, cabe nós usar as ferramentas. Cabe nós, irmãos, usarmos as ferramentas que Deus ele tem nos dado. Então Deus dá a chuva para cada um do mesmo modo. Uma criança que perde seu brinquedo favorito, aquele que pode ser uma grande tempestade para ela. Então a criancinha perdeu um brinquedo favorito, para ela pode ser uma tempestade, é um brinquedinho, mas para ela é uma tempestade. Um adolescente com uma paixão incubada e não correspondida, passa grandes tempestades, sim ou não? Passa. Um jovem que não passa no vestibular, após tanto tempo de estudos, isso certamente na vida dele, irmão, é uma tempestade. E se não tiver equilíbrio, ele vai carregar isso para a vida inteira dele. Um jovem casal que tem sua primeira grande briga e que ela diz para ele que vai voltar para o sempre, para a casa da sua mãe. E para sempre dura apenas 10 minutos. Mas foram 10 minutos de uma intensa tempestade, irmão. Brigaram, tal, ela disse que vai voltar para a casa da mãe ou vice-versa. E às vezes é 10, 15 minutos, mas foi uma tempestade. Foi uma tempestade criada por falta de maturidade. Por falta de maturidade. Então, muitas vezes nós entramos na tempestade e às vezes a tempestade nos ensina a tomar decisões próprias para a nossa vida. Essa tempestade, ela, na verdade, muitas vezes ela nos ensina quem nós somos. Sim, as tempestades, ela forja o nosso caráter. Quando já adultos, perdemos os pais,
figuras de esteio de nossa vida e passamos a ser o novo referencial patriarcal da família. Isso é uma tempestade, aconteceu comigo. Quando meu pai morreu, para mim foi um desastre. E agora, o que é que vamos fazer? Nós dependíamos do salário dele. Mas em meio à tempestade, Deus nos fez saber que nós dependemos exclusivamente de Deus. E até hoje Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Então, muitas vezes, irmão, Deus tem que dar as amuletas para nós entendermos quem nós somos e o que nós podemos com Deus e em Deus. Então está no tempo de você tirar essa muleta, é verdade, e entender que essa tempestade ela vai passar e que essa tempestade ela tem algo bom de Deus na sua vida a ser revelado. Amém? Essas tempestades devem nos levar ao propósito de Deus, irmãos. As tempestades, você vê o que foi que aconteceu com Jonas? A tempestade levou Jonas de volta ao propósito com Deus. Então é o que muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. Muitas tempestades, ela nos traz de volta ao propósito que nós fugimos de Deus. Nós ficamos no centro da sua vontade. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer que você fique no centro da vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o propósito de Deus deve ser o centro de nossa vida. Todo o resto deve gravitar ao redor dele. Tudo é por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Deus acima de tudo. Quarta e última atitude. Primeira, que foi? Desobediência. Segunda, indiferença. Terceira, ele entrou na tempestade. E quarta e última, para nós finalizarmos, Jonas obedeceu ao propósito. Ou obedece ou morre, irmãos. Não tem para onde correr. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Você pode correr, corra bem muito. Gaste todas as forças, pague até no bolso. Mas um dia Deus vai te pegar. Um dia Deus vai se encontrar com você e vai dizer, eu não te disse que é para ser assim, para fazer assim. Olha o que aconteceu com Moisés. Deus se encontrou com ele lá naquela sarça ardente. Deus usou símbolos, sinais para se revelar a ele. Então Jonas obedeceu ao propósito. Pensamos, então tudo foi lindo, viveram felizes para sempre. Não, Jonas era um marruco, cabeça dura. Cabeça dura. Né? Tem crente assim, irmão, cabeça dura. A gente fala e as pessoas não querem obedecer. Deus fala e a pessoa não quer obedecer. Deus mostra e a pessoa fica lá. Como aqueles burro manco. Fica ali, pedante, não quero, não saio. Não, nós temos que deliberar. Temos que abrir a nossa mente, nosso coração, corpo, alma e espírito, como diz a palavra em Romanos, que nós devemos apresentar o nosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional de entendimento, com sabedoria. E que nisso nós possamos fazer uma entrega total, corpo, alma e espírito. Ele disse para Deus, eu vou, mas vou pregar contrariado. Rebelde. Eu vou, mas vou pregar contrariado. Eu vou, mas não vou pregar. Então nós temos que arrancar essa maldade do nosso coração. Deus disse sim, mas pregue. Pregue. Vai contra a sua vontade, mas pregue, porque foi eu que lhe coloquei lá, para você pregar contra. Eu vou demorar, mas pregue. Jonas querendo colocar obstáculo. Eu vou pregar baixinho, mas pregue. Eu não vou cantar não. Irmãos, o que é isso? Eu não vou pregar. Irmãos, o que é isso? Será que Deus tem sido tão injusto conosco, ao ponto de nós não obedecer o propósito chamado? Às vezes Deus nos dá dons tão lindos de louvar, cantar, pregar, ensinar. E a gente não quer fazer nada, a gente se retranca, como aquelas burra-mula. Irmãos, que tudo isso seja quebrado, isso não vem de Deus. Isso não vem do Espírito Santo, isso não vem do céu. Irmão, nós temos que deliberar nossa vida, nossa mente, nosso corpo, alma e espírito, para fazer, pelo pouco tempo que nos resta, a vontade de Deus e cumprir o propósito. Deus nos chamou para cumprir o propósito. Ele veio e ele cumpriu o propósito através de Jesus Cristo. E nós também vamos cumprir o propósito em nome de Jesus. Então, eu oro nessa noite, para que toda essa maldade na sua vida, toda essa irresponsabilidade, toda essa indiferença, toda essa desobediência seja queimado, destruído pelo poder do sangue de Jesus, e que o Espírito Santo ele limpe, ele purifique a sua mente, arrancando essa maldade, porque isso é maldade.
e colocando um espírito reto de adoração. E é isso que nós precisamos, deixarmos ser transformados pela renovação do Espírito Santo. Eu vou pregar, mas não vou ficar no sol. Eu quero uma sobrinha, uma aguinha fresca para molhar os meus pés. Mas pregue, irmãos. Eu vou à igreja, mas o culto tem que acabar logo. Mas vá assim mesmo. Sou a igreja e se insistir comigo, já sabe. Eu vou, mas não se estiver chovendo. Eu vou numa igreja bem pertinho de casa para não andar muito. Desculpe sua rapada. Deus tem misericórdia de Nínive, mas teve muito mais de Jonas. Deus tem tido misericórdia com Anápolis, mas também tem tido mais conosco, irmãos. Deus tem tido misericórdia, Ele teve misericórdia de Jonas, de Nínive, de Tarse, do mundo. E muito mais, irmão, Deus tem tido misericórdia de nós, porque diz a palavra que as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. São as misericórdias de Deus. Então, seja grato. Temos desobedecido, temos dormido o sono da indiferença, temos sido livrados nas tempestades, temos feito a obra de forma relapsa. Eu vou repetir de novo, irmãos. Diante de tudo isso que nós ouvimos nesta noite, eu lhe pergunto, temos desobedecido? Temos dormido o sono da indiferença? Temos sido livrados nas tempestades? Temos feito a obra de Deus relapsamente? Irmão, nossa oração é que Deus nos mude, que Deus mude o nosso coração e que nos tornemos mais maleáveis, mais humildes e mais úteis a Deus, irmãos. Porque nós, me desculpa a expressão, o que tem de gente, irmãos, hoje inútil, e desculpa a expressão, mas eu tenho que falar a verdade, finalizando essa palavra. Né? Já são 51 minutos, estamos aqui, mas eu quero dizer, irmãos, o que tem de pessoas inúteis, pessoas que só querem servir por cargos, pessoas que só querem servir por status, por cadeira, irmão, nós temos que quebrar esse paradigma. Nós temos que quebrar esse protocolo, irmão. A gente não serve por aquilo que Deus nos dá, não. A gente serve por aquilo que Deus já nos deu. Ou será que Deus não deu nada a gente? Deu sim. Nós que somos um bando de mal agradecidos. Mas que a graça de Deus, que o perdão de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus venha sobre nós não fiquemos lá no porão. Que nós não tentamos driblar Deus, porque tem muita gente que está tentando driblar Deus. Cuidado. Cuidado que a conta tem que ser paga. Um dia essa conta tem que ser paga. Um dia essa conta tem que ser paga. E olha, não é eu que vou pagar, não. Quem vai pagar essa conta não é Jesus, não. Não é o Espírito Santo, não. Não é Deus, não. Que vai pagar a conta é você. Um dia a conta vai chegar e vai bater na tua porta. E agora? Então que Deus nos abençoe neste dia. E essa palavra seja aplicada no seu coração. Você tem 5 dias para mastigar, meditar nessa palavra, viver essa palavra assim. Eu não quero ser igual a Jonas. São decisões que mudam nossa história. São decisões que mudam o nosso destino. E eu te pergunto, finalizando, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Meu senhor, minha senhora, meu jovem, meu adolescente, qual é a decisão que hoje, mediante tudo isso que nós ouvimos da vida de Jonas, a indiferença, o pecado, a desobediência, não é verdade? O que é que nós aprendemos com este profeta? Então, que Deus nessa noite te ajude, te abençoe. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Que essa mensagem possa tocar o teu coração. Se você puder reproduzir essa mensagem, reproduza essa mensagem, que com certeza será de grande valia e benefício para a sua vida. Se você quiser ouvir mais essa mensagem, né, nós temos as nossas redes sociais, os canais que Deus tem abençoado a nossa vida. Igreja Missão Resgate. Então você vai lá, temos o YouTube, né, o Face, e nós temos o Instagram. Então você vai nos encontrar nessas 3 páginas. Facebook, Instagram e Facebook, Instagram e YouTube. Aqui é que você coloca Missão Resgate Natal. Missão Resgate Natal. Na página do Facebook você curte, lá no YouTube você se inscreve, dá um like lá, coloca lá o sininho, tá certo? E Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus também nós temos nosso site. Você que está interessado em saber nosso site, a nossa programação. Os nossos cultos são quartas,
sextas e domingos, tá bom? Nossas casas de paz, nossas células, elas funcionam nas casas. Se você estiver interessado, nos procura, fala conosco, nos manda um e-mail, nos manda uma mensagem. Com certeza nós vamos entrar em contato com você e Deus abençoará poderosamente a tua vida. Vamos orar conosco. Pai, no teu nome, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nos deste na noite deste dia em estar aqui, sendo canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Que essa palavra seja tocada aos corações, que essa palavra transforme vida, que essa palavra, Deus, traga equilíbrio para a vida das pessoas que estão precisando de equilíbrio. Visita a mente, visita os corações, visita as famílias nesses caos tão difíceis que nós estamos vivendo e passando. Eu creio que toda a barreira foi quebrada, foi despedaçada e que o teu nome vai ser glorificado. Assim queremos orar e abençoar todos aqueles que ouviram e que vão reproduzir essa mensagem. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do seu Santo Espírito repouse sobre a sua vida, da sua família, do seu ministério, desde agora e para todo sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um cheiro no coração e até domingo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.